Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 18. 6 dias. Kratos estava montado às costas do Pégaso por 6 dias enquanto voava em direção ao fim do mundo e à Ilha da Criação. O cavalo voador parecia incansável após ter sido aprisionado por Tifeu, mas Kratos estava cada vez mais fraco pela falta de comida e água. Quando era o deus da guerra, ele não precisava de um sustento constante. Mas Zeus havia roubado tal aptidão junto com o resto de seus poderes divinos. Uma vez ou outra, o Pégaso dava rasante sobre alguma ilha isolada para que Kratos pudesse coletar um pouco d'água. Mas o cavalo estava sendo tão determinado quanto seu cavaleiro. As longas horas e um mar sem fim fluindo abaixo deram um tempo suficiente para que Kratos analisasse como ele se sobressairia a Zeus. O rei dos deuses buscava adulação, adoração, total obediência. E o que ele deu em troca? Traição. Traição que deveria ser respondida à altura. Durante o breve período como deus da guerra, Kratos havia recompensado aqueles que o adoraram. Esparta havia enviado exércitos sob o comando dele por toda parte e estava conquistando o mundo, despojando tropas inimigas e distribuindo os espólios de volta à população para que elas ficassem ainda mais fortes. Ele lutou ao lado de guerreiros robustos e buscou consolo na batalha. Ele teria encontrado, caso Zeus não tivesse sugado seus poderes divinos para dentro da lâmina do Olimpo e a usado para massacrar todo o exército espartano. Toda vez que Kratos se lembrava da carnificina que Zeus havia provocado, ele odiava o rei dos deuses ainda mais. O destino de um soldado era morrer bravamente, em batalha, em nome da cidade-estado. Mas nenhum dos espartanos em Rhodes teve chance alguma contra um deus. O que deixou Kratos ainda mais furioso foi o fato de Zeus ter usado seu próprio poder para trucidar seu próprio exército. Kratos tinha mais esse remorso lhe ulcerando a alma. Saber que sua energia e seus poderes divinos haviam sido responsáveis por tantas baixas entre seus soldados. Por conta disso e de muito mais, Zeus teria de ser trazido à justiça para receber a vingança de Kratos. O Pégaso soltou um alto resfolego que focou a atenção de Kratos no caminho à frente. O horizonte estava limpo, mas logo Kratos viu crescer uma mancha ao longe. Grifos varriam o céu em sua direção, grasnindo feito águias, com as garras arranhando o vento, como se fosse seu próprio ventre. Ele contou os 5 deles, mas poderiam estar em maior número, arrebanhando-se em algum canto da grande ilha a perder de vista. A Ilha da Criação. Um pouco além da ilha estava o fim do mundo, com oceanos despencando por todos os lados, caindo no esquecimento. Ele, enfim, havia chegado. Era hora de abrir caminho rumo às moiras e saciar sua sede de vingança contra Zeus. Assim que os grifos se aproximaram, Kratos sacou o arco de Tifeu. O arco quase se partiu ao meio quando ele puxou a corda e lançou uma flecha ao vento, distorcendo os raios luminosos do sol enquanto voava como uma miragem para, enfim, extinguir-se contra o peito do grifo que liderava o rebanho. A criatura soltou um grasnido, revirou de costas e depois caiu de cabeça rumo ao mar bem abaixo. Ele não esperava que os outros atacantes se dissuadissem pela morte mesmo de seu líder. 2 grifos avançaram, um de cada lado, para abater em conjunto. O arco de Tifeu cantarolava enquanto ele disparava uma flecha após a outra. Um dos grifos, mais ágil do que os outros, girou sua cabeça e abocanhou um dos dardos de gelo.
O bico de águia esmagou a flecha, mas o grifo havia subestimado o poder do arco. A flecha se partiu em 1 milhão de estilhaços, cada qual se transformando em uma flecha menor. O grifo gorgolejou e espirrou sangue pelas narinas e pelo bico, enquanto os pequenos mísseis seguiam sua trajetória. Milhares de projéteis minúsculos perfuraram a criatura. Kratos concentrou o ataque em outra direção e acertou um dos oponentes no olho. Antes que ele pudesse disparar o arco de Tifeu sobre o grifo que restava, este avançou, chocando-se violentamente contra uma das duas asas do Pégaso. Chumaços de pena em chamas iam se alastrando conforme o Pégaso seguia em direção à Ilha da Criação, mas o grifo se recusou a ceder. Kratos disparava uma flecha atrás da outra, mas o monstro voador era esperto e sortudo. Dando piruetas, ele conseguiu desviar dos disparos. Usando seus joelhos, Kratos forçou Pégaso a virar para que pudesse saltar e mergulhar pelos ares. Ao passar pelo grifo, que tentava arrancar fora uma das asas do cavalo, Kratos estendeu os braços e agarrou ele próprio uma asa. O grifo soltou Pégaso e desabou. Kratos pendurado nele e sendo balançado de um lado para o outro. Kratos rangeu seus dentes e escalou a asa até alcançar o enorme corpo do grifo. Estocadas repetidas e ligeiras onde a asa se prendia ao corpo de 6 metros de comprimento invalidaram o prolongamento do animal, deixando o caminho livre rumo às costas largas do grifo. Ele agarrou a asa e a arrancou com toda a sua força. Incapaz de voar, o grifo passou a cair e Kratos foi arremessado pelos ares. Ele estava a poucos metros do chão quando Pégaso deu um rasante por entre suas pernas e, novamente, eles voaram rumo à ilha, que já não estava mais no horizonte, mas bem abaixo deles. A batalha aérea não o impediu de se aproximar da Ilha da Criação, no fim das contas. Pelo contrário, acabou fazendo com que ele chegasse perto o bastante para caçar uma pista de pouso. Antes que ele pudesse encontrar um lugar adequado, o Pégaso bateu com suas asas com força e disparou para cima feito um foguete. Não, vá para baixo! Kratos protestou. Então, viu um novo defensor dos ares. Uma mancha lilás esverdeada cruzou o céu e então o grifo chegou perto o suficiente para revelar maiores detalhes sobre quem o cavalgava. O cavaleiro usava um elmo emplumado de combate que escondia seu rosto, uma armadura pesada e grevas que reluziam um clarão, como se fossem feitas de ouro maciço. Em seu cinto dependurava-se um machado de um lado e uma lança curta do outro. Kratos voou ainda mais veloz em sua direção. Ao abater-se sobre Kratos, o cavaleiro ergueu o machado. E então, o grifo passou tinindo, dando a Kratos uma ideia de quem seria seu adversário. A determinação de Kratos aumentou conforme ele fez o Pégaso rodopiar pelos ares. Ele vira seu oponente dias atrás, antes de invadir a Gruta do Titã. Até então, ele não passava de um pontinho minúsculo ao longe que evitar o combate. Quão temível podia ser um soldado que foge à luta? Seja cauteloso, Kratos. A voz de Gaia chegou a seus ouvidos. Esse guerreiro é o capataz das moiras, que foi invocado do além. Elas não o enviaram à toa para cumprir um ordenamento qualquer. Não quando elas podem controlar o destino. Qual é a arma dele? Muito embora a lâmina do machado cintilasse afiada e letal sob os raios do sol, Kratos instintivamente soube que a verdadeira arma era a lança curta, presa no cinto do guerreiro. Havia uma aura de poder, um poder letal, pairando sobre ela. A lança do destino, Gaia disse. É melhor temê-la, Kratos. Não deixe que ela o toque. Ela não pode me deter. Ele é o inimigo mais perigoso do que você supõe, Kratos. O guerreiro do destino pode impedi-lo de alcançar a ilha e o Palácio das Moeiras. Você não gostaria nem um pouco de morrer pelas mãos dele. Sua alma seria confiscada por toda a eternidade. Kratos mal escutou Gaia, tão concentrado estava no guerreiro do destino, voando em sua direção. Na primeira vez que viu o guerreiro, transbordou confiança.
Dessa vez, levou a sério a advertência de Gaia sobre a lança, já que pôde sentir seu poder mesmo àquela distância. Se seu encontro com os Zeus ensinar alguma coisa, era ter cuidado com armas misteriosas. O lampejo de suas lâminas cortou o vento. As espadas se interligaram sob o machado e tesouraram um pedaço do capacete, escalpelando o guerreiro e expondo a carne cor de cobre corroída no ombro em seu couro cabeludo. Logo em seguida, passaram zunindo um pelo outro, mas Kratos conduziu Pegasus em uma curva mais fechada e atacou o grifo do guerreiro por baixo. Ele levou os olhos ao ventre curtido do animal, lilás e verde, de onde penas flutuavam leves rumo às ancas fulvas da enorme criatura. O guerreiro do destino procurou, mas não descobriu onde Kratos se escondera. Não demorou para que ele o encontrasse. Kratos se estirou e apunhalou de baixo para cima com suas duas espadas, estripando o grifo, que insurgiu sobre ele, obscurecendo o céu com todo aquele volume. Um banho de sangue se esparramou em seus olhos, tirando sua visão. O Pégaso interrompeu o ataque e se afastou em uma guinada. Kratos limpou o sangue do grifo com seu braço, tomando cuidado para não se machucar com o bracelete formado pela corrente fundida em seu antebraço. O vento passou açoitando seus olhos, que se encheram d'água, o que ajudou a remover o sangue. Quando Kratos enfim conseguiu enxergar novamente, o guerreiro do destino já havia se restabelecido e, apesar dos graves ferimentos de sua montaria, voava logo atrás dele. O Pégaso imediatamente se lançou abaixo em uma espiral fechada. Enquanto rodopiavam, Kratos viu seu objetivo passar por ele a cada segundo. A Ilha da Criação. Porém, nunca alcançaria sem primeiro despachar o guerreiro do destino. Foi quando percebeu a tática do Pégaso. Rompendo em espiral, ele faria com que o guerreiro atacasse em linha reta, em vez de segui-los ao longo da interminável curva pelos ares. O mar estava revolto, alertando Kratos sobre a necessidade de a tática surtir efeito quanto antes, caso contrário, logo se encontrariam nos domínios de Poseidon. Ele agarrou a crina do cavalo, inclinou-se para a frente e então conduziu Pégaso para fora da espiral. Uma dor aguda perpassou seu ombro esquerdo quando o guerreiro passou zunindo, seu machado fatiando o vento. Mas Kratos se desviou com sucesso do mergulho e o Pégaso lutou bravamente para subir mais uma vez. O guerreiro o acompanhou um pouco mais devagar. A cada movimento, Kratos descobria novas vulnerabilidades em seu adversário. As feridas abertas no grifo o tornaram mais lento e impediam que a fera escalasse o vento com toda sua força. Mas a deslumbrante lança do destino presa no cinturão em volta dos quadris do guerreiro era a advertência agorenta de uma morte iminente, caso Kratos se acomodasse por um instante sequer. Das profundezas cristalinas da lança, minúsculas partículas bailavam para formar todas as cores do arco-íris, algumas se unindo em partículas maiores, apenas para explodirem. O guerreiro tinha seus motivos para ainda não ter usado a arma, e Kratos as conhecia bem. Arremessá-la e errar o alvo significaria o desperdício de uma potente artilharia. Tanto melhor se valer do machado até que tivesse a chance de uma estocada certeira com a lança. O grifo estabilizou seu voo. Kratos aproveitou a oportunidade. O Pégaso voou ainda mais rápido, demonstrando maior manobrabilidade do que o grifo, e Kratos teve de agir em uma fração de segundo. Ele juntou seus pés e se impulsionou com força, lançando-se ao alto. Agarrou, então, o traseiro leonino do grifo e escalou seu caminho até as costas largas da fera. 3 metros à frente de Kratos, montado ao dorso da criatura, o guerreiro do destino se virou, vislumbrou o perigo e arremessou de qualquer jeito o machado sobre seus ombros. Kratos esquivou sem dificuldade enquanto avançava sobre as costas do grifo, com as espadas à sua frente. O guerreiro ficou de pé tão somente a tempo de levar uma estocada profunda em seu peito. Ele cambalhou para trás, segurando o ferimento de onde jorrava um sangue esverdeado. Kratos não perdeu tempo e avigorou seu ataque contra o guerreiro ferido,
que se esforçou para sustentar o peso de sua armadura sobre seus pés, enquanto o grifo pinoteava. Kratos bloqueou o ataque apático com suas espadas e, em uma nova investida, o metal abrasador encontrou seu ancoraduro no braço esquerdo do guerreiro. Sentindo a fraqueza de seu adversário, Kratos insurgiu sobre ele para liquidá-lo. O guerreiro do destino era mais forte do que aparentava ser, e os dois se engalfinhavam, medindo forças, até que o guerreiro jogou a perna e passou uma rasteira em Kratos. Os dois despencavam, o guerreiro por cima de Kratos, que caiu de costas, e então vislumbrou o verdadeiro perigo. A lança do destino, de alguma forma, fluiu do cinturão para a mão do guerreiro. Ele segurou a lança de maneira que o fantasma de Esparta vislumbrasse seus mínimos detalhes. Era uma lança curta de arremesso, mas a ponta chiava de eletricidade. Observar a ponta afiada confundiu seus sentidos e ele tonteou. Voltou os olhos ao cabo de ébano, à forma como o poder fluía em torno da lança e pelo braço do guerreiro. Hora de morrer, o guerreiro do destino disse, retumbante. Com toda a sua maestria na arte de guerrear, segurou a lança do destino com delicadeza, como se temesse usá-la, ou estivesse com medo de sua própria arma. Kratos suspendeu o pé e atirou o calcanhar com força sobre as costas do grifo. Em troca, recebeu uma súbita guinada pelos ares. Ele tinha certeza de que a fera havia sido gravemente ferida no primeiro ataque, e então voava com extrema dificuldade. A mudança repentina na rota da criatura derrubou o guerreiro de sua montaria, abrindo o caminho para que Kratos o tomasse de assalto e tentasse imobilizá-lo. O voo instável do colorido grifo, que permitira a virada de mesa pouco antes, então colocou Kratos outra vez em desvantagem. O grifo vacilou e despencou em um mergulho em linha reta, forçando Kratos a concentrar seus esforços no pulso do guerreiro para evitar um golpe ligeiro com a lança. Apesar de estar ferido, o guerreiro teve força suficiente para baixar lentamente a lança em direção ao rosto de Kratos. Kratos chutou novamente com o calcanhar e fez o grifo desviar de seu rumo. Com um tremendo surto de potência, forçou a arma para trás e torceu com vigor o pulso suntuoso que a segurava. O guerreiro uivou de dor e soltou a lança do destino. Kratos agarrou a arma e investiu com ela. O guerreiro caiu para trás, tentando manter o equilíbrio, e, então, desabou contra o mar bem abaixo. Que Poseidon o tome, rosnou Kratos. Ele segurou a lança do destino e a sentiu estremecer. Logo em seguida, reagiu instintivamente quando o grifo torceu seu pescoço para abocanhá-lo. Ele perpassou a lança pelo pescoço da criatura voadora. O grifo então entrou em convulsão, lançando Kratos pelo vento. Ele observou o grifo, com a lança empalada em sua garganta plumosa, espatifar-se contra um terraço bem na beirada da ilha. Então, ele se deu conta de que também mergulhava rumo à morte, uma vez que o Pégaso se perdera de sua vista e, dessa vez, não providenciaria um resgate aéreo. Ele soltou um alto e prolongado grito de guerra, empunhou as duas espadas e virou de ponta cabeça para despencar em direção à Ilha da Criação.